Boa noite, meninas que estão começando a entrar aí. Tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos bem. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Bom, gente, boa noite a todas, tá? E todos, né, Luiz? Boa noite pra vocês que estão entrando. Bom, gente, nós já estamos na nossa 14ª live da nossa maratona. Passa tão rápido, né? Quem diria que iria passar tão rápido assim? Foi uma conversa muito boa, gente, que a gente teve, aliás, que a gente está tendo juntas, né? Nós podemos ter a oportunidade de trocar várias informações, a gente poder ajudar os nossos colegas, né? Então, fico muito feliz em ter tido essa oportunidade. Boa noite, Geslane, boa noite, Fran. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Dá uma boa noite aqui, filho, para todo mundo. Oi. Então, assim, gente, hoje nós vamos falar, né, de um assunto que vai ser muito importante e especial para todos nós. Então, espero que ajude vocês. Hoje a gente tem um convidado especial. Lucilene, boa noite. Fran. Ah, sim, Fran, mas ficou gravada a live, tá? Depois você assiste. Boa noite, Crícia. Então, assim, gente, hoje nós vamos falar como vender mais nas redes sociais. Então, como que a gente vai utilizar essa ferramenta que eu sempre falei para vocês, que é uma ferramenta poderosa para nos ajudar nas vendas, tá? E principalmente ajudar a divulgação, aliás, ajudar a nossa divulgação como profissional, melhorar o seu marketing pessoal, tá bom, gente? Isso de forma muito profissional. Só um minutinho, gente. Senta ali, bebê. Só um minuto, tá, gente? Desculpa, gente, foi só fazer dar umas coordenadas aqui. Ai, Fran, é difícil, né? Com um já é complicado, mas é muito gostoso também, né? São as nossas riquezas, tá? Então, assim, gente, eu vou contar pra vocês da minha experiência quando eu contratei essa equipe pra cuidar das minhas redes sociais, tá? Porque, gente, o Instagram e o Facebook, eles oferecem várias ferramentas que a gente nem sabe utilizar. E também tem alguns, eu falo algumas palavras lá que eles falam, gente, vou ser bem coloquial aqui com vocês, que eu não entendia nada, porque não é a minha área, tá? Mas aí quando eu comecei essa equipe, né, até o Luiz, que vai falar hoje com a gente, são eles que cuidam das minhas redes sociais. Quando eu comecei, ele me ajudou a organizar primeiro o meu Facebook, o meu Instagram. Então, assim, primeiramente, ele colocou pra mim que eu teria que ter uma identidade visual, tá? Que ele vai falar sobre isso com vocês. As minhas artes, as minhas postagens, então também ele deu muita dica de como fazer isso de forma mais profissional e deixar as suas páginas bem mais interessantes, tá? Então, assim, a partir daí que eu comecei a ver a diferença do que eu publicava e pra hoje o que eu publico, tá? Então, assim, tudo, gente, eu tenho o respaldo deles, me dão muitas ideias. A gente tem um planejamento que a gente faz mensal, tá? Então é tudo programado. Então, gente, isso é muito importante para nós, até para deixar o nosso perfil bem mais profissional. Então, quando o cliente entra ali na sua página, ele já vê que é algo bem diferenciado. Boa noite, meninas, Kelly, Tânia, sejam bem-vindas, tá? Então, assim, gente, isso me ajudou muito, muito mesmo.
fazer as campanhas de tráfego, investir nisso, gente, é super importante, tá? Porque você começa a ter um alcance de pessoas muito maior do que você tinha. Por exemplo, hoje, tantos minhas clientes ou clientes novas, boa noite, Alana, Giza, Betânia, sejam bem-vindas. Tanto os clientes minhas quanto clientes novas, elas ficam olhando, eu vi que você postou, eu acompanho a sua página. Então, assim, são coisas que é bem importante pra gente colocar, tá? E realmente a gente tem que ter essas pessoas que têm uma visão mais profissional. E outra coisa, gente, é uma visão totalmente diferente da nossa, tá? Totalmente. Então, eles, assim, dão muitas dicas, falam que é melhor pra você postar ou não, tá? Então, assim, gente, mudou a minha forma de fazer o marketing no Instagram. Isso eu vou colocar pra vocês que é totalmente diferente, tá? Então já tem aí, acho que tem 2 anos, vai fazer 2 anos, né? Que eles cuidam pra mim das minhas páginas, me dão dicas, então eu confio totalmente neles. E é por isso, gente, por ter essa confiança, por ver o tanto que mudou pra mim, o tanto que melhorou, o tanto que me ajudou, que eu convidei eles aqui pra falar com a gente um pouquinho, né, nessa live, e também pra dar dicas pra vocês, tá? Porque ontem vocês me falaram que, aliás, algumas de vocês falaram que a dificuldade é o marketing, né? Então, assim, a principal ferramenta que a gente vai ter que trabalhar, que é o marketing, como eu sempre coloquei aqui pra vocês, tá? Se você não falar do que você faz, como que as pessoas vão saber, né? Então, por isso que a gente tem esse convidado especial para conversar um pouquinho com a gente, tá? Então, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá, gente? Aproveitem esse momento, aproveitem essa live, né? Que assim vai ser um divisor de águas para vocês, eu tenho certeza, tá bom? Gente, dando um recadinho aqui para vocês, amanhã começa o nosso intensivão lá no YouTube, tá? Então nós vamos ter 3 aulas lá no YouTube. Gente, eu vou chamar aqui, né, o Luiz, que vai conversar com a gente. Então, assim, para vocês participarem, gente, dessas aulas... Oi, Luiz! Estamos ao vivo, boa noite! Boa noite, tudo me ouvindo bem? bem? Como é que tá o som aí? Aqui tá ótimo. Pra mim tá bom. E aí, meninas, como que tá? E meninos, né? Maravilha. Muito prazer estar te acompanhando aí nessa maratona, nessa live. Muito prazer para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Luiz, trabalho aqui com marketing digital. Pode dar sequência aí, Ruth. Obrigado. Tá bom. Luiz, obrigada, viu, por você estar participando com a gente. Vai ser muito útil para nós essa conversa com você, tá bom? Então, nós vamos usar você um pouquinho aqui, tá? Maravilha, explore o máximo possível. Ai, que bom. Bom, gente, então assim, eu selecionei algumas perguntas para vocês que já eram as minhas dúvidas, né? E aí eu vou perguntar para ele para responder para nós, porque ele tem muito mais propriedade para fazer isso do que eu, tá? Então, assim, Luiz, a intenção dessa live de hoje é ajudar as meninas, né, a aproveitar mais o marketing pelas redes sociais, né? Perfeito. Então a gente sabe que eu falo que é a melhor propaganda que a gente pode fazer, além de ser mais barata, né? Com certeza. Não é tão barato assim, tá, gente? Eu brigo um pouquinho com o Luiz, com a Ana, mas vale a pena, tá? A gente tem que investir. Você quer fazer alguma introdução, Luiz? Eu posso fazer as perguntas. Vamos lá, vou falar um pouquinho de nós aqui, eu e a Ana, né, que gerenciamos aqui a parte da Ascension. A Ruth explicou um pouco, mas eu queria entrar um pouquinho mais. Nós somos aqui de Sinop, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, somos a capital do norte do Mato Grosso. E tem mais ou menos uns 5 anos que nós temos a empresa aqui de marketing digital.
nós cuidamos de várias empresas, né? Uma delas é a Rutiane Nunes, tanto a parte da clínica quanto a parte de cursos, né? Então, isso está sendo um prazer enorme para a gente trabalhar ao lado da Rutiane. A gente tem aprendido muito sobre estética e todas as áreas aí relacionadas. Eu, particularmente, trabalho não só com marketing digital, mas também com desenvolvimento web, com outras áreas que também agregam aí nessa questão do marketing digital, tá? Mas é basicamente isso que eu queria introduzir. Pode dar sequência aí. Ai, que bom. Bom, gente, o Luiz, pra Fran, que falou aqui, ó, Fran, é quase vizinho, tá? De você aí, bem pertinho. Legal. Gente, eu fui buscar longe, né? Fui buscar longe para fazer o meu marketing, mas assim, é porque eu conheci o trabalho dele através de uma amiga e eu já queria fazer isso, então assim, tive ótimas recomendações, tá? Luiz, fala aqui pra gente um pouquinho quanto à apresentação do feed. O que é interessante para um profissional de estética quando a pessoa clica lá para entrar na página dela, o que ela tem que ver? Maravilha. Eu vou responder com uma pergunta anterior, assim, que eu acho importante, sabe, a gente entender. Primeiramente, a gente tem que entender que tipo de público a gente está tentando atingir, né? Então, quando a gente vai falar sobre marketing, seja digital, seja físico, seja um outdoor, seja na TV, a gente tem que entender para qual público a gente vai falar, tá? E isso é uma pergunta bem subjetiva, né? É muito difícil você definir um público, qual pessoa que você quer atingir. Por isso a gente tem técnicas, né? A gente tem estratégias para definir esse público. E a mais fácil delas e a mais prática delas é conversando com profissionais que já são da área, tá? Então, por exemplo, pegando o seu exemplo, né? Hoje eu acredito que você tenha bem definido qual que é o teu público na clínica, né? Você entende qual que é o tipo de pessoa, qual que é o tipo de mulher ou homem que faz determinado tipo de procedimento, e assim você consegue definir muito bem qual é o seu público-alvo, digamos assim. E com isso, olhando para essa resposta de definição de público, a gente consegue identificar qual que seria o melhor feed, né, em relação àquela pessoa. Então, se eu vou ter um feed mais clean, com menos cores, com artes mais elaboradas e mais caras, consequentemente, com elementos puxados para tons nudes que trazem essa parte de requinte, ou se eu vou para o inverso, né? Se eu vou trabalhar um feed totalmente gritante, com amarelo, vermelho, com algo fora de padrão para poder chamar a atenção de um determinado público, tá? Então, acredito que tudo remete a qual público você quer trabalhar, tá? E aí depois a gente vai pensar nessa montagem do público, quais cores utilizar, quais tipos de arte utilizar. Acho que a gente tem que fazer um estudo aí de público primeiro e depois entender aí e montar esse feed, tá? É mais ou menos isso? Isso, ótimo, Luiz. Gente, vocês estão vendo como que é coisas que não é do nosso dia a dia, tá? Primeira coisa, o público. Quem que falou que a gente tinha que identificar público, né? E não é fácil. Hoje eu já sei mais ou menos qual que é o público que eu atinjo, mas isso foi uma pergunta que ele fez para mim quando eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim, não sei qual que é o público, né? Como assim? Eu queria atingir todo mundo, mas não é assim, tá, gente? Outra palavra que ele falou aqui também, estratégia. Gente, estratégia, quem é que usa na área da estética? Tá? E é muito importante ter estratégia, certo? Então, por isso que eu tô colocando para vocês que são palavras, assim, chaves que a gente não tem no nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente já tá... Abrindo um adendo em relação a essa questão do público, e até é bom comentar, quando a gente fala sobre público, a gente imagina muitas coisas diferentes, né? Dependendo da tua história, você imagina público, a percepção de público de uma forma e dependendo da tua história de outra. Então, para definir bem assim o que é público, nada mais é do que uma listinha, né, de contatos. Imagina uma agenda telefônica, tá? Com contatos, e esse contato pode ser tanto o e-mail dessa pessoa, quanto o número de telefone, quanto, por exemplo, os dados dela dentro da mídia social. Tá? Hoje, quando a gente fala em público dentro do Instagram, vamos pegar ele como exemplo, mas isso também se aplica para Facebook, também se aplica para YouTube e outras mídias, mas falando do Instagram, que é o mais forte que vocês trabalham, o público dentro do Instagram nada mais é do que uma listinha
que a gente não pode ver, sabe? A gente não tem acesso direto, mas ela tá lá. Todo mundo que viu um story seu dentro do Instagram, todo mundo que curtiu uma publicação sua dentro do Instagram, todo mundo que assistiu uma live sua dentro do Instagram, cada uma dessas pessoas estão guardadas dentro de uma listinha no Instagram. E aí a gente consegue, eu vou mostrar como, vocês conseguem acessar essa listinha, né, de uma maneira terceirizada, digamos assim. Você não tem acesso direto a ela, mas você consegue achar ela lá dentro. Então, tudo que é feito dentro do teu perfil no Instagram, ele é guardado pelo Instagram, né? E aí você consegue acessar por meios obscuros aí depois essa listinha e consegue conversar com essas pessoas, tá? Então, o público nada mais é do que uma listinha que o Instagram vai montando à medida que as pessoas acessam o seu perfil. Que top! E a gente nem dá bola para isso, né? Tá vendo, gente? O Instagram já faz isso. Quem de vocês sabia que fazia isso, né? Ah, ótimo, Luiz. Aí eu vou fazer uma outra perguntinha aqui. Quanto ao horário das postagens, você acha que tem um melhor horário ou a gente pode fazer isso qualquer hora do dia? Assim, historicamente falando, vamos generalizar, né? Às 18 horas é o melhor horário de todos os Instagrams, tá? Historicamente falando, generalizado. Porque você tem em torno aí de 1 a 2 horas para que você consiga ganhar escala orgânica dentro da mídia social, tá? Então, se eu posto às 18, às 20 horas é o meu público, o maior número de público dentro do Instagram, tá? Se você for pegar as pesquisas de uso do Instagram. Só que eu não posso generalizar dessa forma, tá? Eu costumo dizer que cada público é um público, né? Se a gente for analisar, o teu público, Rutiane, é diferente do público do teu concorrente, porque você fala de um jeito, você se expressa de um jeito, e as pessoas que te seguem são umas. E aí, se eu for analisar eles que vendem o mesmo produto que você, mas do teu concorrente, vai ser um outro tipo de público. Então, eu tenho que analisar os dados da sua conta. E, felizmente, o Instagram dá pra gente uma métrica lá dentro das nossas informações, né? De quais horários a gente tem mais pessoas olhando aquela postagem, né? As nossas postagens nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Então, eu costumo utilizar o perfil específico de qual eu estou analisando para identificar o melhor horário. E aí, qualquer pessoa consegue fazer isso, é só ir lá nas informações do perfil e olhar as postagens, qual o horário realmente que a gente tem o maior pico, né, de pessoas utilizando aquela mídia social. Então, assim, gente, vocês viram que legal? Vamos lá para uma pergunta da Crícia. Eu olhei aqui. Crícia, o Facebook e o Instagram, eles utilizam praticamente o mesmo algoritmo, tá? Então, quando a gente fala do Instagram, e eu falei um pouquinho anterior, a gente está falando tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do YouTube, quanto do LinkedIn. Eles trabalham de forma muito semelhantes, tá? Depois, mais para frente eu explico um pouquinho a diferença entre eles. Mas tudo isso que eu estou falando aqui a respeito dos horários, a respeito de como funcionam aquelas listinhas dos públicos, se aplicam também a essas outras mídias sociais, tá? Ótimo. Então, assim, gente, se vocês querem saber o melhor horário para postar, aí isso é individual, né? Que maravilha, que vocês podem ter um aproveitamento muito melhor. Então, é só olhar os dados que o Instagram fornece, né? Perfeito. Agora, uma outra perguntinha aqui, Luiz. Como, assim, uma dica que você pode dar pra gente, como atrair o interesse das pessoas nas nossas postagens? Uma forma, né? Maravilha. Como eu disse, não existe uma forma perfeita, né? Não existe uma fórmula do sucesso para a gente trabalhar essa questão, tá? Se houvesse, todo mundo estaria utilizando. Mas a maneira mais assertiva que eu encontrei com os meus clientes... Opa, voltamos? Acho que tá travando aí para ti, Ruth. Voltou? Voltou, agora tá certo. Voltou normal. Então, retrocedendo. A maneira que eu encontrei, tá, para os meus clientes, que dá certo para mim, e eu não posso generalizar isso, porque, como eu disse, é individual, trabalhando conteúdo, tá? Voltando um pouquinho na minha resposta, na minha primeira resposta, a gente tem que analisar o tipo de público que a gente quer conversar, tá? Então, esse é o ponto número 1. Eu identifiquei o público, e o que é identificar o público, né? É saber, no mínimo, a faixa etária desse público, se ele tem entre 25 a 30 anos, quais são os hábitos que esse público tem, se ele costuma utilizar a mídia social de manhã, à tarde ou à noite, se ele costuma levar os filhos na escola de meio-dia, entendeu? Se ele tem filhos,
se ele utiliza o Instagram ou o Facebook. Então, analisar o mais superficial do meu público possível para eu poder ter uma noção de hábitos dele e aí sim trabalhar a criação de conteúdo voltada àquele público. Tá? Então, a resposta seria criação de conteúdo. Como eu consigo ter mais envolvimento, como eu consigo vender mais pela mídia social, é criar algo de valor para o meu cliente, para que ele assista e se sinta confiante em comprar de mim, né? Que ele realmente saiba que eu sei o que eu estou fazendo e eu só consigo mostrar isso para ele fazendo, gravando isso, postando na mídia social isso, né? Então é uma forma mais assertiva de você conseguir aumentar envolvimento, ter mais curtidas, ter mais seguidores, aumentar o seu número de clientes, sua cartela de clientela. Isso tudo só vem através da análise de público e criação de conteúdo específico para aquele público. Pegando um exemplo bem simples, hoje, o que você está fazendo? Você está fazendo uma live sobre como vender mais pela mídia social. Para quem que você está fazendo isso? Para suas futuras clientes, um exemplo. Para suas alunas. Tá? Então, você está entregando conteúdo de valor para um determinado público nichado, para que elas se sintam confiantes no futuro de comprar algo de você, porque elas sabem que você sabe do que está falando. Tá? Então, esse é um exemplo bem claro. Tá vendo, gente, né? Já vamos usar nosso próprio exemplo, né? Ótimo, Luiz. Luiz, uma pergunta aqui da Patrícia. Devemos postar e também escrever? Vamos lá. Deixa eu entender a tua pergunta. Devemos postar e também escrever? Você fala a descrição da postagem, é isso? Patrícia, é isso? Vamos lá. Eu acredito que seja postar uma imagem com um texto e escrever aquele mesmo texto na descrição. Acredito que seja isso, tá? Sempre que a gente fala sobre design, a gente entra num assunto um pouquinho mais abaixo. Mas resumindo a história toda, o Facebook e o Instagram, ele tem o poder de ler o conteúdo da tua postagem. Então, assim, se na imagem está escrito, tem um texto lá bem grande, no momento em que você posta aquela imagem, o Facebook e o Instagram, ele lê o texto que está dentro daquela imagem, identifica o conteúdo que tem, né? Qual que é a mensagem que você quer passar. E depois ele começa a procurar pessoas que poderiam gostar dessa mensagem, tá? Então, sim, hoje você colocar texto nas imagens, nos posts, é muito interessante. Além de que ele vai fazer a mesma coisa quando você escrever lá na descrição da imagem, tá? Então, sim, é interessante a gente trabalhar com um título focado no assunto que você quer falar e uma descrição com aquele mesmo texto, tá? Você trabalha as palavras-chave. Entretanto, eu tenho que tomar cuidado, porque historicamente a gente não pode ter mais do que 20% ocupando a minha imagem. Então, se eu vou fazer um post no meu feed que tem mais do que 20%, que as palavras estão muito grandes, que tem uma grande quantidade de palavras, eu vou ser penalizado. O Facebook não deixa, ele diminui o meu alcance por conta do número de palavras ser grande dentro daquele post, daquela imagem, né? Na descrição pode ser grande, mas dentro da imagem não pode. Credo, que horror, né? Aí, gente, vocês sabiam disso? Né? A Cris Evangelista aqui. O que postar no feed e o que postar no store? Assim, ó, isso é subjetivo também. Então depende muito do meu público. Eu vou dar uma generalizada, mas não levem isso como lei, tá? Isso a gente tem que analisar caso a caso. Geralmente, a gente vai trabalhar no feed conteúdos que vão ser fixos e que têm valor para o meu cliente, tá? Então, eu vou trabalhar conteúdos, por exemplo, um vídeo no IGTV, que é um pouco mais longo. Desculpa, eu vou trabalhar uma arte, eu vou postar uma arte um pouco mais trabalhada, que quando meu cliente vê ela, ele vai sentir confiança. E principalmente no feed a gente vai tentar trabalhar algo que harmonize com o que você já vem trabalhando, tá? Se você olhar o Facebook da Rutiane, você vai ver que tem amarelo, 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 amarelo. Então a gente tenta trabalhar no feed uma harmonia para que aquilo se comunique, todas as postagens se comuniquem, tá? No Stories é o mais humanizado possível. Então eu vou fugir de artes editadas, de designs bem feitos. Eu vou trabalhar ao máximo a minha identidade real, né? A nossa humanização. Então eu vou trabalhar dia a dia, processos que acontecem, vou trabalhar o meu íntimo, né? Então as pessoas querem ver e acompanhar diariamente a tua pessoa real, como você é, o que você faz, quais são os seus hábitos. E isso no Stories funciona muito bem, tá bom?
Pessoal, o áudio tá bom aí. Tá dando uma travadinha aqui para mim, acredito que é a Rutiane. Enquanto trava ali a Rutiane, eu vou pedir para vocês mandarem um coraçãozinho. Tem um botãozinho aqui no canto, ó. Manda um coraçãozinho que isso vai ajudar a gente na mídia social. Os algoritmos vão amar e vou mostrar essa live para 1 milhão de pessoas. Tem um aviãozinho aqui também para você indicar para mais pessoas. Chama tua amiga aí que quer ver e quer saber. Isso não serve só para estética, serve para todas as áreas. Então manda um aviãozinho aí para tua amiga, pro teu amigo, pro teu pai, pro teu irmão, para ele poder ver essa live também e se edificar aí com conteúdo de marketing digital. Voltamos. Que bacana. Luiz, é correto postar a mesma coisa no feed e no store? Pergunta da Patrícia. Como eu disse, não posso generalizar, tá? Não é errado, mas eu sempre gosto de trabalhar a humanização, tá? Então eu gosto de trabalhar um conteúdo mais pensado e estudado para o feed e um conteúdo mais diário para o Stories, tá? Não é errado. O volume é interessante, tá? Você ter um Stories ou ter 10, eu prefiro que você tenha 10, mesmo que seja repetido do feed, tá? Então não teria problema. Entretanto, eu tenho que ter obrigatoriamente, além desse Stories que foi postado uma réplica do feed, eu preciso ter conteúdo real e humanizado lá dentro do Stories. Bacana. Outra pergunta aqui da Patrícia. Patrícia Alves agora. É melhor vídeos no Store ou escritas? Como que é a pergunta? Não ouvi. Deu uma travadinha. É melhor no Store. É melhor ter vídeos ou mais texto? Ah, tá. Então, não tem uma regra para isso, tá? A gente não tem como definir isso diretamente. Tudo depende do meu público. O meu público gosta mais de texto, de perguntas e respostas, interatividade, ou mais vídeos. Mas geralmente a gente vai trabalhar isso mesclado, tá? Então eu vou trabalhar assim, muitos vídeos, muita story diário, muito dia a dia, e também trabalhar a interatividade no feed. Tem um profissional que eu sigo que ele explica direitinho como que funciona essa mesclagem de conteúdo, né? Então a gente trabalha sempre pegando uma métrica bem rasa. De 10 postagens, a gente vai trabalhar 5 do dia a dia, do diário seu. Aí você vai pegar 2 para fazer interatividade de perguntas e respostas. Você vai pegar mais 2 para trabalhar ali a questão da autoridade. Então você vai colocar uma foto sua bem bonita, com um fundo bacana. E as outras 2 a gente fica livre para trabalhar aqueles reposts do feed, tá? Então, essa é a subdivisão que eu faria. Só que não dá para generalizar, tá? Eu teria que olhar caso a caso, identificar o que o teu público gosta mais. E aí é fácil de você saber. Porque todos os stories ficam salvos e você consegue ver o número de visualizações de cada stories. Então, basta você olhar para os seus stories anteriores. Ah, o meu story de pergunta teve 200 visualizações. Já o meu story de vídeo teve 500. É bem claro qual que o teu público está gostando mais, tá? Então basta você entender esse seu histórico. Só que para você ter histórico, você tem que postar. Você tem que fazer. Você tem que estar diário ali fazendo aquele trabalho. Então, isso que eu ia falar também, né, Luiz? Por exemplo, às vezes você vai pegar essa informação, mas aí você quase não faz postagem, quase não faz story, então fica também difícil Tem uma avaliar, métrica. né? Exatamente. Ó, a Fran perguntou aqui, quando eu defino o momento para impulsionar? Vamos lá. Qual que é o momento para impulsionar? Quando você quer vender. Tá? Então, você quer vender algo, você impulsiona aquele algo, beleza? Só que existem estratégias para que você entenda que não basta você impulsionar, tá? O impulsionamento, ele te dá um alcance diferente do que você teria no orgânico. Então, ele te dá um alcance maior. Tu tá pagando para as pessoas verem aquilo que tu quer mostrar. Só que se aquilo que tu quer mostrar não é o que o teu público quer ver, você vai só gastar dinheiro. Você não vai vender, tá bom? Então, um momento interessante para começar a impulsionar. Desde o teu primeiro dia de Instagram, se você tiver um produto bom, se você conhecer o teu público e se você souber vender, tá? Se você tiver um processo de venda ali bem, bem interessante. Porque senão você só vai estar gastando dinheiro, perdendo alcance, né? A mídia social não vai te beneficiar se você estiver mostrando um conteúdo que o público não gosta. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Mas o impulsionamento nos meus clientes que tem um alinhamento aí de público, processo de venda e bom produto, eu começo desde o primeiro dia. Mesmo que ele tenha 0 seguidores, a gente já começa com a parte de impulsionamento. Gente, ó, eu vou colocar uma experiência minha aqui com a questão do impulsionamento, tá?
Vale muito a pena investir. Aí só que não sou eu que faço isso, tá? É o Luiz com a Ana que faz para mim. Então, o que eles fazem? Faz a campanha, faz um funcionamento e eles analisam, né? Não sei como que eu posso falar análise aí. Onde tá Sei, dando mais? assim, ó. Como eu disse, nada é uma generalidade, né? Nada a gente pode dizer assim, ah, essa é a regra. Então, com a Ruth, ela sabe bem disso, quando a gente quer vender um produto, a gente faz vários testes, né? O que mais a gente faz é teste na mídia social. Teste. Então, por exemplo, vamos te dar um exemplo prático que aconteceu com você. Nós queremos vender o curso 1, queremos vender o curso 2. Tá. Aí, beleza. A Ruth ganha mais do curso 1. Só que o curso 2 é mais fácil de vender e o público gosta mais. Qual que a gente vai investir mais? No que vende mais. Porque esse aqui a gente vai gastar e o público não vai querer comprar, por mais que seja mais benéfico para a Ruth. Quem que manda no meu impulsionamento? É o público, não é a Ruth. Então a gente testa. A gente vai lá e pega e solta um impulsionamento para o curso 1, um impulsionamento para o curso 2 e coloca R$10. Um exemplo. Se esses R$10, desses R$10, eu vendi 3 aqui e vendi 0 aqui, os outros R$90 que eu vou investir para fechar o 100, eu não vou investir no que não vendeu, eu vou investir só naquele que funcionou o teste, tá? Então a gente faz isso a larga escala, a gente faz isso tipo para 10 produtos diferentes ao mesmo tempo e entende quais desses produtos têm uma melhor aceitação no mercado e aí depois a gente coloca realmente um orçamento maior para trabalhar, tá? Então esses testes eles ocorrem praticamente automaticamente dentro da mídia social. A gente só vai analisando e melhorando eles. Então, assim, gente, isso é muito bacana, viu? Eles fazem essa análise, o que está vendendo melhor, né? E passa pra gente. Outra coisa também, captar leads, né? Olha, eu já tô falando certo, né, Luiz? É isso mesmo, né? Captar leads. Olha aí, parabéns. Então, eles te passam um relatório das pessoas que se cadastram para você também entrar em contato, tá? Não ficar só esperando o cliente falar com você. Então, isso é bem importante que você já vai montando a sua carteira aí de clientes e futuros clientes, tá? Então, o impulsionamento profissional, gente, dá muito mais resultado, tá? Porque eu quero colocar uma observação aqui, que a gente está falando sobre a nossa história profissional, né? Minha e da Ana aqui da Ascension. Só que isso, se a gente for pegar realmente para fazer, qualquer um consegue, tá? É claro que exige que você sente ali um domingo, estude umas 4 semanas numa tarde, para você poder não gastar dinheiro à toa, tá? Mas é possível, existe conteúdo riquíssimo. Tem um rapaz chamado Pedro Sobral, que é o nosso mentor, nós somos mentorados por ele. E ele ensina tudo, passo a passo, nas lives dele no YouTube, de como fazer isso que a gente faz, tá? Não é difícil, só é apertar botões, sabe? É ir lá e você apertar impulsionar, colocar tantos reais, escolher o público tal. E aí esperar, ver se aquilo vai dar resultado. Se deu resultado, eu continuo fazendo aquilo. Se não deu, eu paro e começo um teste novo, eu mudo, entendeu? Então não é algo mirabolante, super difícil. Até existem facilidades aí, o Facebook e o Instagram, eles te dão um botãozinho chamado turbinar publicação, que é a mesma coisa que nós fazemos, tá? Basta que você entenda o que você está fazendo, e aí eu vou dar uma palhinha aqui mais tarde, só para vocês verem como é fácil. Então, gente, é muito importante a gente fazer análise, tá? A gente analisar de como está sendo esse seu impulsionamento. A Fran perguntou aqui para falar sobre as hashtags. É importante, Luiz? O que você acha? Depende. Você vende a nível Brasil? Se você vende a nível Brasil, é muito importante. Porque geralmente, quando a gente fala em hashtags, a gente não vai ter uma alta concentração de seguidores de hashtags dentro de uma cidade única, tá? Então, por exemplo, se eu coloco lá a hashtag empreendedorismo, eu tenho pessoas a nível Brasil que vão enxergar essa hashtag, né? Que vão ver essa hashtag. Então, se eu não quero vender a nível Brasil, eu geralmente não vou utilizar aquela hashtag, tá? Por quê? Porque quando eu coloco a hashtag, quem que vê as publicações? Quem está seguindo a hashtag. Então, eu não consigo delimitar por localização aquela hashtag. Me dá mais alcance? Com certeza, tá? Porque as pessoas no Brasil inteiro que seguem a hashtag podem ver aquela publicação. Entretanto, eu posso me enganar e achar que alcance a nível Brasil é melhoria de público, né? Na verdade, pode ser que não. Tá? Eu posso acabar estragando aí meu público com as hashtags. Então,
Eu costumo utilizar muito pouco hashtag, umas hashtags bem focadas e trabalhar mais assim a questão de localização, tá? Então, hashtags regionais, né? Por exemplo, aqui na cidade a gente temos Nortão, por exemplo. Nortão, capital do Nortão. É uma hashtag regional. Quem segue? Somente pessoas aqui em volta. Então eu trabalho essas hashtags regionais para que eu consiga alcançar pessoas mais nichadas aqui dentro da nossa localização, tá? Mas funcionam. Não é algo que não funcione. Mas para mim não faz uma diferença assim, de 0 a 10, uma diferença de hashtag quando eu utilizo, tá? É muito pouco. Entendi. Ó, a Patrícia perguntou aqui, enquete é uma ferramenta boa para alcançar seguidores? Para alcançar seguidores, Isso. olha, geralmente quem vai ver os seus stories já te segue, né? Então, para alcançar seguidores, eu acredito que não. Para gerar envolvimento, sim, aí muito, tá? Se você utiliza as enquetes corretas, se você pega, se você entende que seu público gosta de Netflix, por exemplo, saiu uma série nova da Netflix, e você utiliza uma enquete falando sobre aquela série nova que o seu público gosta, pô, é certo. O seu público vai responder, ele vai se envolver. E isso vai ajudar no quê? Naquela listinha que eu falei lá atrás, que o Instagram fica guardando. Então a pessoa se envolveu com uma enquete sua, quer dizer, ela tem interesse ali no teu produto. O Instagram vai começar a mostrar mais coisas suas para ela, tá? Então o enquete funciona muito bem para você aumentar o seu envolvimento, aumentar o que o Instagram entende sobre você, tá? E aí mostrar suas publicações para um público maior. Essa de entender o público também é bem importante, viu, gente? A enquete é ótima para isso, tá? Bem bacana. Agora, a Patrícia aqui, outra Patrícia Santana. Devo postar as promoções no feed ou no store? Então, Patrícia, geralmente a gente faz as duas coisas, né? Quando a gente impulsiona, por mais que a gente não vê aquele impulsionamento acontecendo, mas ele aparece nos dois lugares, tá? Ele aparece tanto no Stores quanto no feed. Mas aí depende muito de como que você quer fazer. Geralmente a gente não elimina nenhum nem outro. A gente deixa rodar aos dois ao mesmo tempo. E se acaso um não estiver tendo um bom resultado, a gente desliga para economizar e mantém só o outro, tá? Mas mesmo que você não perceba, quando você roda quando você turbina uma publicação, quando você impulsiona uma publicação no Insta, ela vai tanto para o feed quanto para o Stories automaticamente. Eu vou dar só uma dica aqui, tá, Patrícia, também sobre isso. Como é promoção, né? Tem uma live que eu falei de promoção, a gente fala um termo melhor para valorizar o nosso trabalho, tá? Bacana. Valor especial, desconto especial, tá? A gente tem até uma questão de ética, né? Que envolve aí uma série de leis e conselhos de controle, que a gente tem algumas palavrinhas que a gente não pode utilizar de forma alguma, tá? Então,